E aí, escrevente, tá preparado? Então, é o seguinte, tenta resolver esta questão aqui dentro de 3 minutos. Vamos lá, coloca o tempo aí, Zé. 3 minutos, hein? Começando agora, vai lá, já! Então, o prazo máximo que você tem são 3 minutos. Por quê? Porque esse é o tempo que você deve utilizar para resolver cada questão no dia da prova, ok? Antes de dizer a resposta, vou falar um pouco sobre o crime de concussão para quem ainda está meio inseguro. Vamos lá. A concussão está prevista no artigo 316 do Código Penal. Diz lá o artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Olha, se tem uma coisa que ficou marcada em mim, foi este artigo. Esse artigo ficou marcado por quê? Porque essa peste na minha prova apareceu, na mesma questão, né? Apareceu o crime de concussão e o crime de corrupção passiva. Aí foi só naquele momento, naquele maldito momento, que eu percebi que o crime de concussão e o crime de corrupção passiva eram muito parecidos. E o jumento aqui não sabia onde estava a diferença. Enfim, errei a questão. Mas se eu errei, amigo, minha amiga, se eu errei, você não vai mais errar. Porque eu me lasquei por você. Como dizem por aí, eu sangrei por você. Vota em mim. Eu sangrei por você. A concussão é mais simples, falando sério agora, a concussão é muito mais simples de ser entendida do que você possa imaginar. E como eu sempre digo, basta você decorar o verbo, e neste caso, o verbo exigir. Ou, se você não quiser decorar, você relaciona o verbo exigir com o crime de concussão, ok? Alguns pontos com os quais você deve ficar atento em relação ao crime de concussão. Primeiro, você deve se atentar que o sujeito ativo do crime de concussão é, lógico, o funcionário público, mas é o funcionário público mesmo que esteja de licença, que esteja de férias, ou embora nomeado ainda não tenha tomado posse. Por exemplo, você foi aprovado no concurso, foi nomeado, mas ainda não tomou posse. E mesmo assim exige que um particular te pague alguma quantia para você tentar facilitar o processo dele quando você começar a trabalhar fora aí da sua cidade ou aqui na capital. Atente-se para o fato de que esses crimes são chamados de crimes formais. Ou seja, não é necessário que o sujeito ativo ou o funcionário público receba de fato o que foi exigido. Por exemplo, você exige R$1.000 para facilitar um processo na sua vaga. Não precisa a pessoa a quem você pediu pagar realmente aqueles R$100. O crime se configura no momento em que você exige, naquele momento que você exigiu a vantagem indevida. Em palavras mais bonitas, significa que o crime se configura ou se confirma no momento da ação verbal. Neste caso, no momento em que se exige a vantagem indevida. O que, Zé? Se a vantagem for devida? Então, se a vantagem for devida, aí o crime será de exercício arbitrário das próprias razões. Agora vamos dar uma olhadinha no parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. O parágrafo 1º diz respeito a uma tal de excesso de exação. O nome é feio, mas é fácil de ser entendido. Exação significa cobrança de tributos. Então, o excesso de exação nada mais é do que
a cobrança de tributos em excesso. O excesso de exação é uma derivação da concussão. A diferença é que o funcionário não vai exigir uma vantagem para ele ou uma propina. Neste caso, ele vai exigir algum imposto ou taxa que o contribuinte não deve, e mesmo quando deve, esse funcionário faz isso de uma forma vexatória. Agora vamos ver o parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Esse parágrafo 2º trata da forma qualificada do excesso de exação. Cuidado para não confundir com o crime de peculato desvio. O desvio dos valores, neste caso aqui, deve ser realizado antes de entrar para os cofres públicos. Se o desvio ocorreu após a entrada dos valores nos cofres públicos, o crime será o de peculato. Parece difícil, mas não é difícil, gente. É questão de treinar. Então não deixe para se preparar em cima da hora. Treine bastante. Mantenha o foco e não desista dos seus sonhos. Você também não precisa gastar dinheiro com cursinhos caros que prometem a fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, existe estudo. Você só precisa estudar muito. Já vi muita gente dizendo que sem cursinho não tem como ser aprovado. Olha, isso é desculpa de quem quer tudo nas mãos. Já falei várias vezes que eu fui aprovado estudando por apostila e eu não sou nenhum cara inteligente, eu não sou mais o cara mais inteligente do mundo, ao contrário disso. Passei na OAB sem fazer cursinho também e eu não sou um super dotado. Então, se eu passei, você também vai passar, basta você querer. Sonhar não custa nada, mas realizar um sonho tem o seu preço. E se você quiser conhecer nossa apostila, o link está aí na descrição do vídeo, tá? E também não esqueça de se inscrever. Quiser? Putz! Esqueci de falar a alternativa. A alternativa correta é a letra... Põe aí na tela, Zé, a letra... É isso aí. Se você acertou, parabéns. E se você não acertou, não fica triste, porque tem muito tempo para você ir treinando. É isso aí. Felicidade, saúde, coragem e sucesso. Não desista. Acredite. Você é capaz. Valeu, tchau.